Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao efeito Parallax. Percebam aqui que a nossa floresta ela possui aqui em sua composição alguns detalhes importantíssimos. Exemplo, o nosso Parallax. Percebam uma coisa, que o nosso Parallax ele foi escalado para ambos os lados, ok? Como nós fizemos na aula passada, através aqui do Repeat Times, certo? Eu vou rodar mais uma vez o jogo aqui para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Ó, percebam que aqui tem uma falha no nosso cenário. Essa falha é ocasionada principalmente porque o tamanho da nossa paisagem, do nosso sprite 2D, ele não consegue cobrir toda a viewport. E aí a gente tentou utilizar o Region para fazer uma cortagem perfeita aqui e multiplicar, tá, a nossa paisagem. Entendam uma coisa, gente, que é importante a partir desse momento. Nem toda imagem ela vai se encaixar perfeitamente no tamanho da viewport. Viewport é a janela de exibição, tá? Algumas imagens elas precisam ser moldadas para que você obtenha uma visualização segura, tranquila, sem problemas como esse aqui, tá? Percebam que a câmera está tudo ok. Percebam que o Parallax está tudo ok. Parallax no sentido de está sendo colocado aqui, tá? A gente vai corrigir esses pequenos bugs que apareceram aqui de uma maneira muito simplificada, ok? Vamos lá. Primeiro, eu vou retornar as configurações aqui da repetição. Eu vou clicar em todos os Parallax e eu vou remover aqui a repetição, tá? Prontinho. Agora, o que nós temos aqui é um espelhamento. Eu vou remover aqui a repetição também, tá? Para que vocês tenham noção de que a gente está com as configurações de fábrica, digamos assim, tá? Então, como vocês podem acompanhar aqui, tudo está reiniciado. Vamos lá. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma imagem, pessoal. Deixa eu chamar elas aqui. Cadê? Não em cena. Tiles. Ó, bem aqui nós temos uma imagem de tamanho 288 por 208, ok? A nossa viewport, bem aqui, cadê? Não está aparecendo aqui, né? Configurações do projeto. A nossa viewport, pessoal, ela tem 341 por 241, ou seja, é muito maior do que a nossa imagem. Nós temos uma opção, tá? A gente pode fazer o tamanho da nossa viewport diminuir. Por exemplo, aqui, ó, é 288 por 208. 288 de largura e 208 de altura. Podemos fazer isso bem aqui nas configurações do projeto. Não sei porque não está aparecendo aqui, tá? Deixa eu diminuir, pronto. Configurações do projeto, janela, largura da viewport é 288 e a altura da viewport é 208, ok? Pessoal, existe uma configuração muito legal que a gente pode manter aqui no nosso projeto, que é para que os itens que sejam renderizados, eles mantenham o estilo de pixel art, não fiquem bastante desfocados ou embaçados ou algo do tipo, tá? Então vamos lá. Aqui nós mantemos como canvas itens e nós vamos aqui em renderização, tá? Lembrem que renderização é esse menu aqui, tá? E não esse menu aqui. Então vamos aqui, renderização, texturas, filtro de textura padrão, nós vamos colocar como Nearest. Pronto. Ok. Aqui nós temos o renderizador, tudinho, isso aqui fica por padrão, tá? Então vamos fechar aqui e vamos retornar para o nosso projeto. Pronto, agora apareceu aqui em cima, tá? Olha só,
nós diminuímos o tamanho da nossa viewport e vocês podem perceber que a nossa imagem ela ficou um pouquinho aqui de fora, ou melhor, para dentro, aqui. Como é que a gente pode corrigir isso, pessoal? Vamos vir aqui para o início da nossa viewport, tá? Bem aqui para o início. E vocês podem ver, ó. Deixa eu subir aqui. Vocês podem ver que não está bem centralizada. Como é que a gente pode fazer isso, tá? Vamos lá. Nós vamos vir bem aqui. Percebam que nós temos aqui o eixo Y, o eixo X, tá? Nós temos o eixo Y. Nós vamos clicar aqui no céu, tá? Tá aqui o céu. O céu tá clicado. Vamos clicar aqui no Sprite 2D. Olhem aqui o que apareceu. Pronto. Pronto. Bora ver se tá ok. Não tá ok. Vamos mover um pouquinho aqui. Opa. Tá. Vamos remover aqui a escala para ficar melhor, tá? Pronto. Ajustou. Agora vamos ajustar aqui em cima. Vocês podem acompanhar, pessoal, tá? Vocês podem acompanhar por aqui, ó. Sempre aproximando e trazendo o zoom da página de vocês, ou melhor, do céu aqui, tá? Vamos fazer o mesmo com as outras, tá? Nuvens altas, Sprite 2D. Vocês estão vendo as nuvens altas aqui, ó? Vamos ajustar elas certinho no tamanho da viewport. Tá? Mais uma vez. Nós vamos vir bem aqui, ó. Escala tá ok. Limite tá ok. Vamos clicar aqui no Sprite 2D. E vamos verificar as medidas aqui, pessoal, tá? Para ver se está tudo em ordem. Escala, pronto. Reduzimos a escala dela aqui. Agora nós vamos arrastar para cá. Para cima. Pronto. Pro ladinho. Tá? Professor, me explica uma coisa. Como eu sei que a imagem está no centro da minha viewport? Como eu sei disso? Primeiro, pessoal, olhem aqui. Prestem atenção aqui, tá? 288 por 208. 288 é a nossa largura. 288 dividido por 2, ou seja, metade, é 144. 208 dividido por 2, 208 que é a nossa altura, é 104. Aqui, essa posição, ela sempre vai ficar no centro da sua imagem. E aí, é só você pegar o tamanho da viewport, dividir por 2, tá? Tanto na altura quanto na largura. E você vai vir bem aqui, ó, verificar na posição, que a posição diz respeito a esse eixo aqui, se é igual a largura da sua viewport dividido por 2 e a altura da sua viewport dividido por 2. Neste caso aqui, ó, a altura é 104, eixo Y, e a largura é 144, eixo X. Tá bem na metade. Se é a metade, é óbvio que é dividido por 2. Então, para encontrarmos o valor total, nós devemos multiplicar 104 vezes 2, 208. 144 vezes 2, 288. Então, aqui a gente encontra o meio da nossa cena, certo? Aqui, tá? Nós temos o céu, tudo organizadinho. Nós temos as nuvens. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir bem aqui, nuvens baixas. Vamos zerar aqui a escala. Vamos colocar aqui a posição, tá? Primeiro, o Y. O Y aqui é 104. Pronto. E aqui, 144. Pronto. Já temos aqui as nuvens baixas ajustadas,
certo? Tudo ok, então vamos prosseguindo aqui, ó. Montanhas, Sprite 2D, a gente vem em Transform, 144 por 104, pronto, tá? E aqui a gente reduz a escala, ok? Floresta, mesma coisa, Transform, remove a escala, 144 e 104, pronto. Então, nós temos aqui, pessoal, nada mais... Opa, deixa eu colocar aqui o Ctrl Z. Nada mais, nada menos do que a nossa viewport. Essas guias aqui, ó, nós precisamos ajustar. Pronto, 288. Só para que a gente não se perca, tá? É importante a gente ajustar essas guias para a gente construir a nossa fase tendo uma noção de que a gente precisa colocar ela um pouco mais acima dessa linha. Aqui 208, pronto. Então, nós temos aqui tudo certinho, tá? Nós ajustamos aqui o nosso cenário, o nosso Parallax. Já já a gente volta para ele. Vamos ajustar o terreno. O terreno, ele é um Tile Map Layer, tá? Então, nós vamos clicar e arrastar ele aqui, normalmente, tá? Vamos clicar e arrastar o nosso terreno, até ele ficar aqui em cima. Bem, certo? Por via das dúvidas, você pode vir bem aqui em Transform. Você pode colocar a posição como 0. Pronto. Ajustou aqui no eixo Y. Aqui menos 34, Vamos ver o que é que ficou aqui. Pronto. Menos 32, está ok. O nosso player, nós vamos fazer um ajuste nele aqui também. Vamos subir ele para cá. Prontinho. Agora o nosso cenário ele está alinhado com a nossa viewport. Professor, mas o Parallax? Vamos salvar primeiro a nossa cena e a gente já segue para o Parallax. Bem aqui. Olha, sumiu. Mas nossa cena ela está bem organizadinha, tá? Pessoal, percebam que bem aqui, ó, vou mostrar para vocês. Bom, percebam que aqui embaixo não tem nada, certo? Vocês lembram que nós fizemos uma configuração de câmera? Nós vamos precisar refazer essa configuração de câmera. Como? Vamos lá. O limite total aqui é 208, ok? E aqui 288. Vamos para a câmera, tá? E bem aqui, ó, nós vamos colocar a altura de baixo, 208. Opa, 208. Apertar Enter e OK, tá? A esquerda fica normal e o topo fica normal também. Tranquilo? Então, vamos salvar a câmera com Command S. E agora vamos voltar para nossa montanha, tá? Ou nossa floresta, tá? Vou encerrar aqui a montanha. Agora vamos ver como ficou a câmera. Pronto, agora a nossa câmera tá bem rés no chão, né? E ela ainda continua seguindo o player. Legal, né? Opa. Tá. Vamos fechar aqui. Agora nós vamos fazer alguns ajustes. Pessoal, uma das minhas orientações é que vocês sempre leiam a documentação, tá? Então, vamos vir bem aqui. Já temos a documentação do Parallax, tá? E nós vamos trabalhar já isso aqui, o Scroll Scale, tá? O Scroll Scale é a escala de deslize, tá? Digamos assim, de rolagem, que é a melhor maneira da gente dizer. Cada elemento ele vai ter uma velocidade a ser seguida, tá? E aqui nós temos uma orientação. O efeito de repetição infinita é mais fácil de trabalhar quando você tem uma imagem projetada para se repetir perfeitamente e que seja do mesmo tamanho ou maior do que o seu viewport, antes de definir a propriedade Repeat Size.
Se não for possível obter assets projetados para essa finalidade, há algumas outras coisas que você pode fazer para preparar melhor sua imagem em relação ao tamanho. E aqui é um exemplo de uma textura que é pequena para essa viewport, tá? Nesse caso, você pode alterar a textura, tá? Modificando a dimensão dela, tá? Ou colocando para repetir. E o que nós fizemos aqui foi simplesmente fazer a diminuição da janela de repetição da nossa viewport, tá? Então, vamos lá. Aqui, nós podemos escalar os nós, para eles ficarem grandes, para eles cobrirem a tela e etc. Nós podemos escalar os nós aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês na nossa Godot. Bem aqui, ó. Parallax, Sprite, Transform e Scale, tá? Você pode colocar aqui, tá? Para, por exemplo, 2. Esse aqui é o céu. Perceba que o céu ficou grande, né? Bem grande. Você pode escalar, tá? Mudando o tamanho do X, o tamanho do Y. Aqui, você pode fazer isso aqui, tá? A Godot ela é uma ferramenta muito boa para isso. Ok. Certo. Agora, vamos lá. Region Rect é uma opção que você tem bem aqui na Godot para fazer, digamos que um recorte, ó, da sua imagem. Aqui nós temos as configurações de largura e altura. A largura da minha imagem é 288. A altura é 208, digo. Ó, pronto. Ele faz simplesmente um recorte, pessoal. Só isso, tá? Ele faz um recorte aqui na imagem. Isso aqui é muito bom para você definir áreas específicas e etc. que vão ser exibidas aqui no seu Parallax. Eu vou deixar desabilitado. Voltando aqui para a documentação, o que nós temos? Nós temos as texturas para ela que ficam centralizadas em 00, que é o centro, ok? Agora, é importante que a gente construa, na verdade, que a gente deva organizar nossas texturas a partir daqui como se fosse um canto, entenderam? Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Repeat times, ou vezes de repetição. Olha só, aumentar a propriedade repeat times tecnicamente funcionaria em alguns cenários, mas é uma solução forçada e não resolve o problema para qual essa propriedade foi projetada, tá? Uma correção melhor é entender como o efeito de repetição funciona e configurar as texturas de Parallax corretamente desde o início. Primeiro, verifique se alguma textura está se estendendo para as partes negativas do Canva. Certifique-se que as texturas usadas dos nós de Parallax se encaixem dentro do canvas de repetição infinita que começa em 00. Bem aqui, tá? Dessa forma, se a propriedade repeat size estiver configurada corretamente, o resultado deve parecer com isso, um único loop da imagem com o mesmo tamanho ou maior que a janela de exibição, tá? Se você pensar em como uma imagem se move pela tela, ela começa exibindo o que está dentro do retângulo vermelho determinado pelo repeat size. E quando atinge o que está dentro do retângulo amarelo, ela reposiciona rapidamente a imagem para frente, criando a ilusão de rolagem infinita, tá? É o que nós temos aqui. É o que nós fizemos no nosso e é o que algumas pessoas fazem, ok? Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Scroll Offset. Olha só, se as suas texturas de Parallax já estão funcionando corretamente, mas vocês preferem que comece em um ponto diferente, o Parallax 2D possui a Scroll Offset. Isso significa, pessoal, que você pode posicionar, através dessa propriedade aqui, a rolagem do Parallax de vocês em uma área específica, tá? E aqui nós temos o Repeat Times. Vamos lá. Tudo isso aqui funciona da seguinte maneira. Quando você utiliza esse Repeat Times, ele não repete apenas para frente, ele repete para trás. Então, é uma repetição extra atrás e uma na frente, tá?
Só que tem um detalhe. Se essas texturas fossem feitas para se repetir verticalmente, teríamos especificado um valor y na propriedade repeat size, tá? Agora, o que é que nós podemos fazer, pessoal? Bem aqui, tá? Nós podemos também utilizar um split, tá? Porque o paralaxe, como diz aqui, ele simula uma perspectiva movendo posições diferentes de textura em relação à câmera, tá? Ou seja, cada textura vai ter a sua velocidade, tá? Cada textura vai ter a sua posição, digamos assim. E agora nós vamos botar isso tudo em prática, tá? Primeiramente, nós vamos vir aqui na Godot, vamos clicar aqui, ó, cadê? No Parallax e Repeat Size, tá? Nós temos 288, então eu vou colocar aqui 288 no eixo X, pronto. Vou copiar isso aqui, tá? Eixo Y não vai se repetir. Vou colocar aqui nas nuvens altas. Pronto. Nuvens baixas. Montanhas. Floresta. Pronto. Nós temos aqui uma repetição, mas essa repetição por si só, ela não causa o efeito paralaxe. Como é que a gente faz o efeito paralaxe acontecer? Primeiro, tá? Nós vamos vir bem aqui no efeito paralaxe, céu, e nós vamos mexer na propriedade Scroll Scale. Lembrem, quanto mais próximo do NoPy, mais longe. Quanto mais longe do NoPy, mais perto do jogador, tá? Mais em primeiro plano fica. O céu, ele vai ter a propriedade 1, ele não vai se mover, tá? 1 por 1. As nuvens altas, elas vão ter uma propriedade 0.3. Elas não vão se mover tanto. Aqui, pessoal, ele sempre vai mudar, tá? Então, nós vamos demarcar aqui e vamos deixar 1.0, tá? Aqui, 0.5. Ok? Depois de 0.5, nós vamos vir aqui nas montanhas, 0.7. E na floresta, 0.9. Vamos rodar o projeto? Vamos salvar primeiro aqui, vamos rodar o projeto? Olhem como ficou. Ó, cada um se movendo de um lado diferente, tá? Pronto. Olha aqui, ó. E percebam que a gente está indo longe na fase e as nuvens estão seguindo a gente. Ó, caiu. Eu posso seguir aqui, pessoal. Percebam que as nuvens elas estão seguindo. O que está mais próximo está andando, está mais rápido, o que está mais distante está mais devagar, tá? Vou fechar aqui. Então, pessoal, percebam isso, que é importante que vocês tenham esta breve noção de como configurar o viewport de vocês e também observar as configurações dos cenários que vocês estão montando, tá? Espero que essa aula tenha sido bem esclarecedora para vocês. Vamos testar mais uma coisinha aqui rapidinho, tá? Eu quero que apenas o céu ele se repita para o alto, tá? Então vou colocar aqui 208. Pronto. Só que a Godot, ela cresce para baixo, né? Então para cá é mais positivo. Deixa eu colocar aqui menos 208, ver se vai. Não vai. Não vai. Estranho, gente. Certo? Então é isso, pessoal. É isso, espero
ter passado um pouco desse conhecimento para vocês e bons desenvolvimentos de jogos aí para vocês. Um abraço.